Fala galera, bem-vindos a mais um podcast Maracas. E hoje eu recebo aqui para bater um papo comigo um cara que faz parte da minha história aqui no Ceará. O primeiro maracanauense que eu conheci ainda lá em São Paulo e que na minha primeira vinda para cá, o cara me recepcionou aqui e hoje aqui estou. Hoje eu vou bater um papo com João Mariano da Silva Neto. Começamos muito bem. Boa tarde todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já começamos com furo aí. João Mariano da Silva Neto. Esse é meu parceiro. Só ele pode chamar por esse nome. Netinho Mariano, cara, é um prazer te receber. E antes de mais nada, roda a vinheta e vamos ao programa. Bora. Podcast Maracas. Maracano. 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 Iniciando aqui falando dos meus parceiros, tenho que vender aqui um pouco, Show. tá, Mariano? Posso vender? Deve. Você me ajuda? Então vamos lá. Ed Neves. Rede Amigos Unidos para Vender Barato. Supermercado Zezé. Supermercado Santa Ana. Temos também o Nosso Mercantil. Supermercado Idália. Açaiteria Donique, presente ali no Industrial. A Fóssil Nordeste, que é uma empresa aí que tem servido os barbeiros aqui de Maracanaú e de todo o Nordeste. E a Renet CE Telecom, que oferece a melhor internet de Maracanaú. Certo? Falando dos meus parceiros aqui já, vamos a um bate-papo aqui bem bacana aqui com o Netinho Mariano. Ele que é músico, compositor. E eu acho que tem muita resenha aí pra contar desse Maracanaú, não tem não? É um perigo. Muita história. Inclusive você faz parte dela, né? De tantas histórias que eu já vivi. E para mim é um prazer estar junto contigo aqui nesse projeto. O homem que é o rei dos projetos, né? A gente fica feliz demais. Eu sempre sonhei também em fazer parte de tantas coisas, de realizar tantas coisas. Você que já conhece minha história, eu tenho no DNA também a loucura de realizar as coisas. E para mim o Ed é um complemento, né? Nós nos conhecemos, como ele falou na introdução, em São Paulo. E nossa amizade é fruto desse desejo de realização. Ele é um cara que me encontrou lá. A gente se identifica desde então, né? Desde que nos conhecemos, essa ideia dos projetos acaba nos unindo. Cara, e você é maracanauense mesmo, raiz? Não dá para dizer que eu sou raiz porque eu não sou natural daqui, né? Não. Mas cheguei aqui na construção, uma referência. O pessoal abre aspas, ou aliás, um parênteses, né? O pessoal, quem me conhece sabe da brincadeira sobre a minha idade. Não vai ser hoje que eu vou dizer. Sempre eu brinco, mas quando a gente usa algumas referências, o pessoal, rapaz, só tava aqui quem é assim, né? Então eu cheguei aqui na formação do Gereissati 2, meados de 86. Tu chegou. Cheguei aqui. Eu tava nascendo. Em 86 eu tava nascendo. Opa, Daí... peraí. Vamos fazer um cálculo fácil. E você chegou aqui com quantos anos, Mariano? Não lembro. Foi um trauma, porque minha mãe estava separando. Eu lembro que eu vim num baú do carro da Indaiá, um caminhão. Minha mãe saiu escondida do meu pai. Mãe, que Deus a tenha e tem. Revelação que tem que falar de mim, né? Mas lembrando, eu saí do Jardim Violeta, o Barroso, Jardim Violeta, ali perto do Castelão. E teve esse fato da minha mãe se separar do meu pai. E veio eu e meu irmão, que também, Deus o tenha. E veio só eu e ele dentro de um baú do carro da Indaiá à noite. Eu não sabia nem para onde eu estava vindo. Eu só lembro que eu amanheci uma serra na minha frente, onde eu achei que era o Pão de Açúcar. Eu estou falando sério. Fui bem, tô no Rio. Cheguei, fui bem. Mamãe me trouxe para um lugar novo. Tô no Rio de Janeiro. Nossa, e eu lembro de um fato legal aqui pra resenha, que quando amanheceu, que a gente viu à noite, né, não tinha referência nenhuma, não lembro. Até hoje eu tenho dificuldade de endereço, pessoal. Eu tenho um ato falho nas geografias, inclusive aqui, quando eu vim pra cá pros estúdios, que é lindo, aliás. E eu errei o endereço, todo mundo sabe que eu erro sempre o endereço, para onde eu vou eu erro o endereço, até para minha casa às vezes eu confundo, eu sou mestre nisso, né? Então, quando eu vim do Jardim Violeta para o Gereissati, eu não sabia o que era Gereissati, a única referência que eu tinha de Gereissati era o Tasso Gereissati,
que depois eu descobri que tinha alguma coisa a ver, mas não é um assunto. Mas eu lembro que foi à noite, eu não sabia para onde eu estava indo, eu era criança, viu? Eu era criança e lembro que foi à noite, nós bebemos o suco indaiado do rapaz que fez a mudança, ficou muito puto. Mas quando a gente amanheceu, eu vi só a serra, aquele verde lindo, na época muito mais, porque aqui é um bairro metropolitano e serrano também. Eu lembro que eu tinha referência do Pão de Açúcar, e eu, na minha ingenuidade e inocência, mãe, vamos andar de bondinho quando? Porque na minha cabeça, Pão de Açúcar era um negócio, tudo que era serra era Pão de Açúcar, na minha cabeça, né? Aí eu, olha, mãe, vamos respirar ar puro. Aí eu fui lá pra frente e dei uma puxada de ar. Quando eu baixo a cabeça, tinha um cachorro morto do outro lado da rua. Isso nunca apagou na minha memória. Você é muito mariano, velho. Um cachorrão lá, bem suculento. E isso marcou a minha cabeça, rapaz, o ar puro fake esse. E isso foi o começo aqui. Assim foi a sua chegada no Maracanã. Meados de 86, chegado no Maracanã, Gereissati 2, acabado de mais ou menos, estava novo, não existia Gereissati 3. Mas e aí, você é um apaixonado por esse município? Eu sei que você, depois a gente vai falar do período que você Sim. ficou fora, mas depois você retorna. Você gosta desse município? Como que é a Eu sua amo, relação com total. esse município? É a minha relação de juízo. Tudo que eu tenho como, assim, a minha mentalidade, a minha mente, a minha memória de juízo, de consciência, de maturidade, foi toda construída a partir de Maracanaú. Porque tem uma história também, Pacatuba, Maracanaú. Porque, na verdade, onde eu moro, meu CEP hoje, e quando eu cheguei, é de Pacatuba, mas é uma história de plebiscito, tem um negócio aí meio lobisomem, à noite era Pacatuba, de dia era Maracanaú, de noite era Pacatuba. tem umas resenhas aí, né? Quem é da época sabe que teve um plebiscito para ser Maracanaú ou Pacatuba, porque ali é Gereissati ainda, mas tem uma história. Acabou que geograficamente ali já é Pacatuba. Mas toda a minha construção de história foi dentro de Maracanaú, basicamente, entre ali, né, Gereissati 2 e 1. E eu tenho toda essa paixão e gratidão, porque tudo que eu criei, todas as minhas referências, inclusive artística, foi e é de Maracanaú / Pacatuba. E como que foi aí a adolescência aqui no Maracanaú / Pacatuba aí? Que tinha no município que vocês desfrutavam? Eu sei que você se encaminhou muito para a música, mas como que era essa relação aí, até da música mesmo, grupos de amigos que se reuniam, como é que... Na verdade, assim, antes da música eu tenho uma história que a galera mais veterana sabe, dão testemunha, porque algumas coisas, se eu falar hoje, a galera não acredita. Até hoje a galera ri de mim, tu vai rir também, claro. Eu já sei disso, já estou preparado para isso. Porque antes da fase da música, minha vida praticamente é dividida antes e depois da música. Antes da música, a minha fase era de boleiro, eu jogava bola. Meu sonho era, minha loucura, o meu desvio era no futebol. O que eu queria era o futebol. E eu vivia jogando bola. Minha agenda, minha rotina era toda no futebol. Então eu sempre me pautava jogando bola, joguei alguns times, cheguei a ser vice-campeão de um turno, alô, Picolé, todo mundo... A galera conhece, a galera foi simbólico, Picolé, Azevedo. Nunca joguei de chuteira nova, só para deixar claro, é uma mensagem subliminar. Para os boleiros, os entendedores entenderão do que eu estou dizendo. Nunca tive caneleira nova, chuteira nova. Então eu tô tranquilo, pessoal. Depois eu me explico essa resenha. Depois eu explico em off, mas a galera do futebol sabe do que eu estou dizendo. Então foi toda pro futebol, joguei juvenil, Campeonato Cearense, joguei no Campo Fortaleza, no Castelão, joguei no PV. Minha vida, final de semana, era jogar futebol. Final de semana não, todos os dias. A minha batalha era do futebol. Aí eu já não me atrevo a dizer que eu era bom de bola, mas que eu jogava. Tá bom, quando tinha o jogo ia escolher, tu era os primeiros a ser escolhido ou dos últimos? Graças a Deus nunca era goleiro, eu gostava de ir pro gol, mas nunca sobrava pra ir pro gol, dificilmente ficava time de fora. Eu dava pra ganhar. Eu convoco a galera que está vendo agora, eu boto no comentário aí. A galera da minha época sabe do que eu estou dizendo. A gente tinha, na época não era resenha, não. Eu jogava futebol. Então, a minha ilusão sadia era toda voltada ao futebol. Eu tive uma época que tive interesse do América, né? Na época que eu jogava Verdes Mares, que era um time que
que mais teve acesso dos amadores ao Campeonato Cearense. Eu não sei se hoje me desliguei total quando chegou a música, houve uma ruptura total dessa parte do futebol. Eu sou apaixonado pelo futebol até hoje, só que hoje eu caí para a vala do torcedor mesmo. Só até um pouco mais, sem tanta empatia, mas na época eu jogava bola mesmo, de ir para o colégio, matar aula. Minhas professoras me ajudavam com uma passagem, porque infelizmente eu nunca tive esse privilégio de ter uma condição financeira melhor. E para ir para o Campeonato Cearense, a gente tinha que ir por nossa conta, porque o time não tinha condição de levar. Então todo mundo pegava ônibus, e eu lembro, a professora Rosa, se ela vê isso aí, um beijo para você, que me ajudou muito. Eu confesso que eu perdi muito de não me ater às aulas. Eu ficava só pensando no futebol. Aí eu chegava e confessava mesmo, chegava, professora, eu quero ser jogador de futebol profissional, aquela coisa de brasileiro, né? E aí eu falava, me abria e pedia mesmo. Ela me achava com mais um gatilho de idade. Eu pedia o Vale Transporte, o Vale F ou o Vale H, viu? Pra vocês. Eu sei que vocês estão rindo aí de mim. Só quem sabe, vocês conhecem, né? O Vale H nunca passou por isso, né? Quem tem um Vale... Pois é. Quem usou o Vale H e o Vale F, sabe do que eu estou dizendo. E era valioso, a gente vendia. Então ela me dava dois, todo vídeo. Vai precisar, Mariano, chamava de Mariano. Mariano, tu vai precisar de vale, ou ticket, que a gente chamava, aí ela me dava 2, ou me dava 4 para guardar, porque era ida e volta, porque os jogos tudo era em Fortaleza, no centro, aí não tinha passagem, elas me ajudavam. A Rosa, a dona Leda, que é mãe do Regino, que vai estar aqui também passeando aqui no podcast do Maracas, e o Regino na época era, para tu ter ideia, o Regino era uma criança. Desfilava, viu? Vou entregar aqui. Eu não sei a idade do Regino Castro, não sei. Mas eu sei que ele tem mais do que eu. Aí vocês então vão o Mariano tem bem mais do que a lenda. Então foi uma fase assim fantástica. Eu digo que bati na trave por ter jogado em campos profissionais. Para mim foi muito bom. Aí quando até chegar a música... Eu tenho uma família que tem uma veia. Que idade que você tinha? Não lembro. Essa ruptura assim de... Não lembro nada. Eu não estou mentindo, pessoal. Eu não lembro das minhas idades. Não, mas isso assim, você já estava na fase adolescente? Jovem, ou você já era jovem. Jovem. Jovem de adolescente jovem. De adolescente para jovem. É. Não, porque assim, hoje a relação do futebol mesmo, acho que a molecada vai ali até os 18, 19, depois já começa a achar que tá ficando velho já pro negócio. Até porque na época aí, a época era pior ainda. Esse pensamento ainda era mais pesado, porque não tinha muita oportunidade. Hoje tá um brinco, hoje tá doce. Eu lembro, aí sendo um pouco nostálgico, puxando pra época, tinha muito talento. Maracanaú, até ali do nosso lado, que eu sempre me confundo essa coisa de Pacatuba, Maracanaú, mas era uma galera muito boa de futebol. E na época não tinha a coisa da tecnologia, não desviava, né? Então o nosso prazer mesmo era jogar bola. Nossa ocupação era estar nos campos, jogar de manhã, de tarde, de noite, ou era na quadra à noite, futsal, que eu também joguei muito tempo no futsal. Então a nossa rotina mesmo era futebol, então não tinha muito desvio para a internet. Mas em contraponto, era poucos times. Ou você jogava no Ceará e Fortaleza praticamente, que até hoje são os grandes. Até hoje são os grandes. Hoje mais ainda, mas hoje você tem o Horizonte, você tem Maranguape, tem Floresta que eu joguei contra quando era só juvenil. Entendeu? Então você tem um leque maior. Hoje os empresários, a galera que é empreendedora, que hoje também tem mais condição, já tem essa vocação, já tem esse olhar para pegar um moleque já novo. Na nossa época, a gente levava na porrada. Se viu uma pessoa, se eu, na minha idade, estava só jogando bola, era meio que discriminado. Não tinha essa coisa de, cara, menino é bom, vou gravar um vídeo, vou fazer uma edição aqui dos melhores, mas vou vendê-lo. Não tinha essa realidade. Era outra pegada. Então vocês vão rir de novo, que era da época. Nossa realidade era, joga bola, se não for logo para o Ceará e Fortaleza, qual é o plano B? Vicunha. Que é um... A galera sabe o que eu estou dizendo. Tu não vai rir porque Vicunha é uma grande empresa aqui que tem de tecido. É uma empresa de tecido, né? Que é uma marca, é simbólico. Que na época quem não estudasse ia para Vicunha. Que ia deixar currículo lá para poder trabalhar. Eu tenho grandes craques meus
grandes craques amigos, que hoje são quase donos. Davi Cunha. Ou então ir para Santo Antônio, que era outra referência, que era um time muito bom, amador aqui da cidade, que eu acho que não tem mais, porque a empresa acho que mudou de nome, né? Santo Antônio monopolizava as empresas de transporte e tinha um time. Quem era craque, não precisava nem saber somar, já estava lá trabalhando de cobrador. E vocês sabem disso, até hoje tem... Alô, Alex, motorista da antiga Santo Antônio. Craque, Alex, jogou até no Fortaleza Juvenil. Show. Mas e aí, vamos falar um pouco da relação aí com a música aí. Aí houve essa... Aí passou... Houve algum episódio assim que gerou essa ruptura ou foi natural? Na verdade, eu era incubado. Eu tinha vontade de ir para a música, mas eu tinha vergonha, porque eu não acreditava muito naquilo que estava dentro de mim. Mas aí tinha a questão de ter uma veia artística dentro de casa, porque meu irmão trabalhava com música, que é o Mike Júnior, que é um dos pioneiros, veterano aí da velha guarda. A galera do Maracanã sabe disso, do que eu falei. Ele tem vários, muda de nome direto. É o Mike Júnior, depois hoje é conhecido como Mike Cigano. E é meu irmão, minha maior referência musical, né? Ele me ajudou muito, literalmente. Eu fui procurá-lo. Inclusive, tem uma história que eu vou falar aqui, que é resenha pura, né? E é um projeto que eu tenho, abrindo aqui, de escrever um livro sobre as minhas aventuras, porque é muito surreal, parece que eu escrevi mesmo para comédia e não é verdade. Então eu tive essa referência dentro de casa. Minha mãe foi cantora de rádio, minha mãe tinha um sonho de ser cantora. E isso ela não teve coragem, porque foi mãe cedo, teve que criar, porque sabe que a gente tem hora que a gente tem que escolher, né? Aí ela escolheu criar os filhos e teve isso. Ela passou para mim, passou para o meu irmão. Meu pai tocava violão, eu puto com ele, que eu queria assistir Disneylândia, ele sentava na frente da televisão, botava Ceará Caboclo e ficava mudando a televisão para ficar tocando violão. Eu tenho essa referência, né, dele tocando o bordão lá, que hoje eu sei que é uma coisa fantástica, e eu não sabia nem... Só sem consciência nem ouvi. Ele cruzava as pernas, ficava na frente da televisão, a gente assistindo Disneylândia, também é outro gatilho de idade. Disneylândia passava todo domingo de manhã, e nós crianças só tinha essa diversão. A gente ia para frente da TV assistir Disneylândia, aí o pai chegava e botava Ceará Caboclo, Canal 5. Aí ficava lá, bordoando o violão. E eu tinha essa coisa, né? Do meu pai, meu irmão e minha mãe, que queria ser cantora de rádio. Minha mãe tinha um caderno que escrevia música sem ter nenhuma... era tudo de autodidata, era tudo de intuição. Mas ela mostrava, maior prazer, um caderninho da igreja. Aí ela mostrava o caderninho dela, cantando umas músicas que ela fazia. E isso sem ninguém perceber, por isso eu falo incubado, eu só via e ficava registrado. Até um dia. Uma referência muito forte que você estava guardando. Tava só para mim, eu tinha vergonha de dizer, eu vou fazer. Até que um dia teve um clique. Quem me conhece sabe da minha história, minha relação com Raça Negra, que foi a banda que me despertou assim, porque foi praticamente quem popularizou o pagode, né? Porque eu venho do pagode. E antes do Raça Negra, lógico, o samba, óbvio, né? É cultura, patrimônio do Brasil. Só que não era tão popular até o Raça Negra chegar, a nível de ir para a TV, de ir para um clube, de ter uma visão mais artística, onde ele foi um dos que tirou ali, teve a ousadia de tirar, e a coragem de tirar o cavaco e deixar só o som do violão, que é o swing, é uma coisa que eu sou apaixonado pelo swing, samba rock, coisa mais pop. Então ele fez isso, despertou assim, eu nem sabia que era Raça Negra, mas só que eu ouvi a música e achei interessante. Antes eu tinha um preconceito, para ser sincero. Antes do Raça Negra eu tinha um preconceito com música brasileira. Preconceito de ignorância, eu não conhecia. Aí eu ouvia a introdução, pela introdução, não sei explicar, eu não gostava. Quando eu percebia que era brasileira a música, eu mudava a rádio. Incrivelmente, eu não sei explicar, porque não tinha nenhuma consciência musical. Era só por intuição. Aí quando chegou Raça Negra, eu gostei, também pelos chifres da vida, né? Ajudar. Como eu tava meio ferido e eu não sabia inglês, eu curtia só música americana ou internacional. O ritmo te fazia sofrer sem saber do que tava falando. Eu chorava com música sobre a natureza, não tinha nada a ver, que eu vim saber que eu tava sendo burro depois, né? Aí a Raça Negra trouxe tipo a letra, né? Coisa mais simples, que a Raça Negra a marca do Raça Negra forte é a simplicidade. Que não é complexo, é uma música simples, de acorde simples, uma batida linear, que eu gosto, e muito swing. E aquilo ali
promoveu em mim uma coisa assim, poxa, mano, interessante. Aí deu uma fase de ser só ouvinte e depois despertou a fase de eu vou fazer isso aqui. Aí começou a minha história com a música, eu comecei a desapaixonar ou esfriar no mundo do futebol, até pela pressão de que eu queria uma coisa, mas eu senti que não tinha muita oportunidade. Aí eu comecei a entrar no mundo da música, porque já tinha uma coisa incubada em mim, eu comecei a criar coragem. Aí na escola, eu já comecei a pegar gosto, eu já decorava as músicas, pegava os cestos do lixo lá da escola, né? Lá no fundão, era fundão. Aí eu pegava os cestos na hora do intervalo, aí começava a fazer imitando Raça Negra. Aí eu lembro, tô vindo aqui na minha cabeça, que eu juntava mais 3, aí foi o primeiro grupo que eu acho que eu formei na minha cabeça. Eu sempre gostei de criar. Daí a veia de compositor. Aí eu fiz o Samba Lixo. Foi o primeiro grupo que eu fiz. Quem fazia parte do Samba Lixo? Samba Lixo era o... Rapaz, Matheus, só falo de finado aqui. A maioria foi embora. Célio, o homem bicentenário. Vai lá. Virtual, eu juro, é porque veio na memória, eu tenho que falar a verdade, né? O meu saudoso Carlão, vocês conhecem o Carlão, que é conhecido como Júnior Baiano, Gigante Guerreiro Dailo, Maninho, e infelizmente já partiu. Beijo pra toda a família, o Chico, enfim, toda a família Dona Graça. E a gente ficava lá atrás, batendo no tambor George, o Júnior, a galera que ficava lá atrás, né? Era só zoeira, né? Só que só eu acreditava naquilo, mas eu não dizia pra ninguém. Eu pegava o cesto de lixo, é por isso o lixo, né? Eu pegava, tirava o lixo tudinho, virava o cesto e ficava batendo. Sem saber nem o que tava fazendo. Era só, o negócio era ser feliz. O importante era ser feliz. Aí ficava lá, cantando Raça Negra. Né? O clássico de que não tem que decorar. Aí eu ficava lá e a gente ficava fazendo movimento aí o Samba Lixo. E na minha cabeça, eu vou fazer um grupo de pagode, Aí eu pegava os tapaué da minha mãe, ia lá pra calçada. Aí os meninos que curtiam rock, chegavam lá com som, botava lá e vinha com a fitinha. E aí, engraçado era isso, que a galera toda era roqueira assim, por causa daquela balada. E gostava. Até, talvez pela época que houve um movimento de rock muito grande aí, meados dos anos 80 para 90, final de 90, já tava ali. Até e a gente era... no podcast, nós descobrimos a idade do Mariano. Eu acho que já dá pra pegar, mais ou menos. Então, ali, eu ficava na calçada, eu lembro nitidamente, eu pegava os tapaué, aí ficava botando o disco, a fita do Raça Negra, tocando e eu indo em cima, né? Só que era totalmente amador, bagunçado, era um negócio mesmo só de sonho puro. Até eu sozinho, os meninos que estavam do meu lado, a galera nem ligava, nem imaginava. Eu é que fiquei alimentando dentro de mim e acreditando. Até hoje eu digo pra galera que eu converso, eu tinha uma fé genuína, pura mesmo. Eu tinha uma fé de pular de prédio, desse nível, que voava. Tanto é que as histórias são... Por isso que eu tenho muita vontade de levar isso para um livro, porque as histórias são tão absurdas que são dignas de alguém ler, e eu tenho certeza que dá para ajudar alguém. Porque é real, não é uma coisa... parece texto montado, mas é real. Vou dar um exemplo aqui, quando eu comecei a querer colocar aquilo para fora, verbalizar e tornar aquilo realidade, sozinho, aí eu não trabalhava, nunca tinha trabalhado oficialmente. O meu primeiro trabalho foi em função só de pegar um dinheiro e comprar um microfone e uma bateria que tinha na Avenida 15. Galera aí da Avenida 15 sabe do que eu estou dizendo. Na esquina tinha uma lojinha de novos usados, seminovo. Aí tinha uma bateria zoada. E eu era muito mundo de Bob, sabe? Eu era totalmente mundo de Bob. Aquele personagem sou eu, mais do que nunca. Em todo sentido. Até hoje. Minhas ex sabem disso. Se lascaram tudinho. Ela sabe, não vou mentir. Não precisa... E olha a edição, não tire isso. Ela sabe. Então que... Eu viajava. Eu via a bateria zoada. Dos meios de você chegar, viver os seus relacionamentos, era muito de Bob. Muito de Bob, total. Muito de Bob. É porque as coitadas estavam na realidade e eu na muda do mundo da ilusão. Porque isso sempre me alimentou. Eu sempre respirei por aparelho. E o aparelho batia, não era soro, era ilusão. A ilusão sadia. Mas eu sei, é porque é muito sutil essa coisa de... Tanto que se você assistir palestra, ou ir para filosofia, para todo o campo que é
da motivação, nunca vai abandonar a ilusão, a coisa de sonhar, você tem que acreditar. Só que, de alguma forma, eu perdi um pouco o bonde disso quando ia para dentro do mundo real. Porque tem que ter esse equilíbrio, né? E eu não tinha esse equilíbrio. E voltando para onde eu estava falando do sonho, na época que eu não tinha referência de maturidade, eu era muito pior, 1.000.000 de vezes. E nem tinha nem paixão eu tinha para me atrapalhar. Porque eu não namorava, não tinha nada, era só uma ideia fixa. Eu vou fazer uma banda, Sabe qual foi o nome da banda que eu tinha? Da época que eu botei, eu tinha tudo em papel, eu desenhava a posição dos artistas. E isso eu tô falando de 93, 91, saindo dos 80, sabe? Começo dos anos 90. Eu desenhava. Eu sozinho, tu vai ficar aqui, que é o monstrinho do Raça Negra. Aí o Gabu do outro lado do pandeiro, eu desenhava tudo, eu trazia a referência da Raça Negra. Tudo que eles faziam, eu gravava na fita cassete quando eles iam para um programa, para pegar. Vergonha. Eu imitava o Luiz Carlos totalmente. Não, cara, não é vergonha, eu falava com a língua presa. Rapaz, mano. É referência, você só exagerava. É porque eu não tinha maturidade musical, né? Você exagerava um pouquinho. Exagerava um pouquinho porque você é meu amigo. Mas... Não, dentro... Não, e você tá falando isso aí de quando? 93? 91, cara, 93. Referência é tão forte que esses dias nós trocamos uma mensagem de Mumuzinho faz um clipe... Pronto. Totalmente Bruno Foi. Mars, velho. Exatamente. Então, assim, referência. Fotografia então, assim, total. Você tem... Falar com língua presa é um exagero, mas assim, é referência. Se não fosse o meu irmão, o Mike, meu irmão chegou pra mim e eu... Eu cantando assim, ó. Quem sou eu? Pra ser o super-homem. Aí o meu irmão aí canta outra, hein? Maravilha, nossa vida. Foi bom te procurar. Aí o meu irmão, peraí. Macho, tu é o que do Chico Xavier? Ele, macho, sai de cima do homem. Aí ele me deu os cagaços, aí eu me toquei, né? Porque ele tava, tudo bem, você não tem chão pra pisar, você vai procurando as primeiras referências e tal, mas largue o cara, porra. Tu tá percebendo a idiotice aí de tu tá com a língua presa. Nem ele quer isso aí, mano. Nem ele queria a língua presa. Aí tu quer o defeito do cara, poxa. Aí então ali começou a despertar a coisa de... Eu não sabia nem o que significava personalidade. Aí depois é que eu fui, tenho que encontrar a minha linha, né? Mas é porque é do jogo, né? É do processo de você crescer. Então, tinha isso, sabe? Voltando, eu escrevia, eu fazia como é que fala o nome? Quando vocês desenham o mapa, tem um nomezinho técnico. Mapa de palco lá? Mapa de palco. Tem um nomezinho. Aí eu fazia sem saber de nada, mas fazia. Na época, eu até brinco, o pessoal pensa que pagodeiro tem problema nas pernas, né? Você diz que é o grupo pagode, já vem com as cadeiras. Obrigam a gente a sentar. E na época era muito pior. Então, aí eu não queria. Eu queria que o grupo todo ficasse em pé. Que era a coisa do Raça Negra, né? Aí eu não. Aí quando eu ia chamando, aí teve a fase de convocar a galera para participar desse sonho. Aí primeiro, que é tanta história, bicho. Aí eu lembro... você tá na timeline aqui. Eu lembro que eu fazia... Aí o primeiro grupo, depois do samba lixo lá na escola, aí eu botei... Como é que vai ser o nome do grupo que eu vou inventar? Aí era... Negra Raça. Mas original. Eu vou lançar o Negra Raça. Eu lembro, eu desenhei, né? Que eu gosto de desenhar também. Aí eu fiz Negra Raça. Aí botei aqui, aí fulano, Beltrano. Aí depois eu trouxe pro meu irmão. Convidei o meu irmão, que acreditou em mim também, Gilberto, né? Gilberto, que hoje é chefe, né? Na época não, ele só... E talvez venha trazer a sua história aqui também, recontar mais a história dele. E o meu irmão, a mulher dele, a Loura, tem raiva de mim porque eu trouxe ele pro nosso mundo. A briga era grande, porque o mundo da música lá na frente deu dor de cabeça. Mas eu lembro que chamei o meu irmão para participar, não sabia tocar, foi pro surdo. E é uma história. Aí eu fiz um Negra Raça, que depois a galera olhou aí também, a galera foi... não tem nada a ver, mano. Queria pegar gancho, né? Porque eu era muito... Eu tinha que aprender a separar o fã da minha pegada. Isso. E, cara, referências, ela tem que te servir
para te orientar e você colocar sua assinatura. Exatamente. Então, assim, o RDS, ela existe, ela é cheia de referências. Então, talvez você naquele momento exagerava e hoje já tá mais... Não, total. E graças a Deus foi pouco tempo, eu já comecei a ter o simancol e tal, de entender que aquilo ali era uma viagem. Logo, tanto que isso aqui é coisa que só agora, é em primeira mão, ninguém sabe dessa história. Eu acho que uma ou duas pessoas sabem disso, do Negra Raça. E eu falo mesmo na comédia, porque é muito engraçado. E eu escrevia, fazia, desenhava, eu gosto de desenhar, eu escrevia, desenhava, os caras cantando e tal. Então eu evoluiu, saí daí, aí comecei o processo de... Aí foi o primeiro trabalho que fugiu. Aí eu fui, aí um amigo meu, Barata, alô Barata, Ricardinho, ele morava na outra rua, aí eu fiquei naquela, eu preciso ter dinheiro para comprar as coisas. Tem dinheiro? Aí o Barata falou, nego, eu vim saber que tá querendo trabalhar, chamava de nego. Mano, tô querendo trabalhar. Eu não queria trabalhar, eu queria ganhar dinheiro, né? Bateria. Aí ele, pô, embora lá no Lumes Têxtil. A galera aí das antigas sabe, já não existe mais. Que é daqui do industrial e tal. Aí eu vou, aí pá, fui. Mano, eu cheguei lá, não sabia fazer nada, não sabia nem onde eu tava, mano. Eu só queria ganhar o dinheiro para comprar a bateria e o microfone. Aí eu cheguei lá, eu fiz uma desgraça, eu cortava os panos errados. É tão engraçada essa história, tão louca, porque uma coisa vai me lembrando, puxando outra. Eu já tava com aquela ideia fixa de ter o dinheiro para comprar as primeiras coisas e também quem eu tinha que formar, porque eu tinha que ter pelo menos 5 caras, porque tudo era o Raça Negra. E o Raça Negra tinha uns componentes, sozinho não vou fazer. Eu preciso de 5 caras. Então ficava aqui na cabeça, quem e o dinheiro para comprar. Aí eu fui para lá para juntar o dinheiro, sem saber o que eu estava fazendo, não sabia, totalmente alienado no que eu estava fazendo. Eu lembro que tinha um gerente lá, eu respondi o gerente porque na minha cabeça não tinha aquela coisa de hierarquia. Tanto faz, tu falava pra mim, ei, sim, tu vai fazer aquilo ali. Eu, por quê? Eu chegava ao horário que eu bati os rachinhas, né? Chegou 5 horas, mais ou menos, olhava assim pras festas da empresa lá e caí no sol e eu, pô, mano, hora dessas meninas estão jogando bola. Sabe o que foi que eu fiz? Totalmente Eu disse que... conectado com o trabalho, Total, mano, eu olhei assim, tinha um bebedor lá no fundo. Aí eu fiquei tramando, né? Rapaz, eu vou beber água e vou sair fora. Na minha cabeça, eu vou embora, ninguém vai sentir falta e venho no outro dia de boa. Netinho, fantástico, de Bob. A minha sorte é porque eu não tinha esposa nessa época, né? De dar uma prensa, porque você tem a responsabilidade, você tinha uma prensa. Sei que eu passei, resumindo, 2 coisas interessantes. Eu só passei uma semana lá, porque os caras ficaram loucos comigo, porque eu vinha cortando, puxando assim um tecido, que era para só para bem certinho, era o certo, né? Aí eu tinha 2 caras passando por trás de mim assim, com as tesouras fazendo outros cortes, que lá na frente viria a ser do grupo que eu tava montando. Tu acredita? Um cara era o Mauro Henrique, que é pandeirista, compositor, grande compositor também, inclusive o Sambaião, que o Meu Jeito gravou, é dele. Aí o Mauro com a tesoura passava de trás de eu aqui e ele passava com a tesoura batendo assim, ó. Ele batia, né? E tocando e cantava de vez em quando um Zeca Pagodinho. E eu lá com a... Como é, mano? Aquele... Que é de tirar a barba assim. Gilete. É um tipo de... Uma navalha. Uma navalha puxando aqui, aí eu ouvindo o Mauro batendo com a tesoura, um sambinha no ritmo. Eu não sabia que ele tocava pandeiro, mas eu percebi, chamou a atenção o ritmo. Aí eu... Opa, o cara aí toca, mano. Aí depois o Reginaldo, que vinha tocar bateria no grupo também, batendo lá, e os dois fazendo um ritmo e cantando Zeca Pagodinho e eu aqui. Quando eu olhei pro pano, o pano tava assim, ó. Mano, quando o cara passou, ele olhou assim, mano, eu estraguei um fardo, aquele, não sei como é, um rolozão de tecido enorme, mano. O gerente chegou, pelo amor de Deus, sai daqui, vai embora, vai embora. Na minha frente. Aí eu queria nem saber, sabia o que ele tava dizendo, a boca dele fazia assim, eu querendo saber do cara, aí eu bati perguntei o Mauro, aí, mano, tu toca, não sei o que, aí foi onde comecei, aí eu descobri o Mauro e o Reginaldo, que na época não tocava era nada, ele só tinha vontade. E depois veio ser o cara que ia tocar repique de mão lá na frente, e depois ele evoluiu para bateria, que já é outras histórias já na frente, quando mistura construído, que a gente não tinha baterista, ele tocava repique de mão, aí virou baterista depois, meio que na força. Mas ali eu ganhei um chequezinho que eu tive que trocar lá no centro, não sabia nem onde era.
Ganhei um cheque por essa semana, ganhei um dinheiro na época, aí eu comprei a bateria. Foi o suficiente, hein? Foi o suficiente, mais uma misericórdia de uns amigos e choro lá. Eu comprei uma bateriazinha fuleira e um microfone que não tinha nem cabo. E aí, o microfone não sabia que não, e o legal foi quando o cara disse assim, rapaz, você não vai trabalhar mais aqui, não sei o que. Aí eu cheguei e disse para o cara, sim, e aí, vocês vão me deixar em casa, não? Aí o cara fez essa risada aí. Esse cara existe não, esse cara, tu tá de brincadeira comigo. Aí eu, então beleza. Aí eu lembro que eu saí da empresa, quando eu saí na porta, aí tinha um pátio bem grande, aí eu parei assim, olhei pro céu, como se estivesse num filme aí. Vocês todos vão me conhecer aí. Isso é real, cara. Aí eu saí a pé lá vim embora a pé, mano. Solzão quente, cara. Os caras me mandaram embora. Aí eu, vocês todos vão saber quem sou eu. É normal. E saí a pé, ó, vindo pela pista. Tô na cabeça, não era mais novo. Mano, a noia, eu nunca precisei de maconha. Nunca, mano. Nunca. Sempre foi uma lombra de sonhar, mano. Aí nisso eu saí andando, eu vim pra casa vim direto pro meu irmão, que era seresteiro. Vim direto. Eu fiquei... eu fiquei com ódio tão grande que eles fizeram isso, na minha cabeça eu estava certo, né? Só que eu não estava. Eu fiquei com aquilo ali e me motivou mais ainda. Fiquei mais doido ainda para fazer o negócio. Eu quero saber agora, eu vou lá no meu irmão. Aí fui direto no meu irmão, que morava no setor H aqui, né? Fui direto, passei por lá, bati palma. O que foi? Não, que eu quero montar o grupo. Aí começou a rir da minha cara, que não tinha nada a ver da minha vida. Foi onde eu saí do armário. Pra ele, né? Que ele não sabia. E eu tinha vergonha, porque ele já era músico. E eu não queria falar. E desse dia eu resolvi. Meu irmão, eu preciso de uma ajuda. Eu quero ir pra música, não sei o que. Ele começou a rir. Fez um teste comigo pra saber se era verdade que eu queria ou era só em onda. Aí ficou zoando. Aí quando ele viu que era verdade, eu, tá bom, vou ajudar. Aí pronto. A gente começou o processo seletivo de chamar a galera, de juntar. E ele vinha com um monte de contrabaixo. Aí ele começou a pegar corda, pegou corda também, gostou, né? Aí começou... É porque eu tô lembrando de umas coisas aqui meio gasosa, que na época a gente era conhecido como a banda da fumaça. Por quê? Depois eu explico. No volume 2. Mas eu lembro que ele trazia uns contrabaixos cheios de prego. Tinha uns prego cabral na ponta do contrabaixo. Eu não sabia nem o que era contrabaixo. Ele, trouxe aqui pra nós. Aí botava em cima da cama uns 3, mano. Escolhe um aí que é dos meus amigos aí. Muito doido. Dos meus amigos aí. E eu, beleza. Aí daí o Robertinho frequentava lá. O Robertinho, que é um dos maiores músicos, um grande figura, uma marca também daqui. Na época não tocava. Eu conheci lá com meu irmão. Ele sabe por quê. Aí, mas que já legalizou, né? Tem uma PL, passou aí. Passou uma PL, mas talvez a gente possa falar mais abertamente quando for pro ar. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar o processo. Mas lá eu conheci o Robertinho, que vale a pena falar, que é uma figura, um ícone também da nossa música aqui, é um cara que tem sua história, e na época a gente se conheceu, ele ouviu a conversa, foi engraçado também, eu falando pro meu irmão, quero montar uma banda, não sei o quê, aquela coisa só de sonho, não tinha nada. Aí meu irmão, e ele ouviu, né, lá do outro lado, aí, mano, falta quem na banda? Aí eu lembro que quando ele ouviu essa conversa, a gente já tava com alguns componentes, uns 3, aí faltava um violão, aí o Roberto, falta o que aí, mano? O que faltar eu... Aí falta o violão. Peraí. Aí no outro dia ele chegou com um Yamaha. A mãe dele comprou. Tá aqui, mano, tô falando. Era tudo assim, bicho. Aí ele chegou sem saber tocar e virou um dos maiores músicos daqui da região. Porque o homem ele é foda. E aí começou a mistura. Aí passou várias pessoas. Tem uma história engraçada com o Márcio, que é um cara que também vale a pena convidar futuramente, que virou meu parceiro, cantava também comigo, tocava cavaco. Esse mistura tá em que ano, hein? Que época aí? Vamos seguindo a linha do tempo aí, né? Já estávamos em 93. Por aí. Vamos pra quando agora? Aí é 94, 95. Por aí. Que aí eu tinha uma história engraçada que eu dizia, pai, só vamos sair depois de 1 ano de ensaio. A minha meta era ensaiar 1 ano. Algumas pessoas já sabem dessa. Hoje em dia tem grupo que nem quer ensaiar. Hoje, exatamente, eu dou risada. Hoje a galera não quer mais ensaiar. Tem pavor de ensaio. Todo mundo é Romário agora. Direto.
Epa. Ninguém quer treinar mais não. Todo mundo já quer chegar e fazer na tora, como fala. E eu lembro que aí teve o Márcio, que é uma história engraçada. É muita história. Tem que ser um Netflix aqui de 10 temporadas. Mas é porque eu vim na minha cabeça, aqui quando chegou já na frente do Márcio, o Márcio eu conheci antes de entrar, que foi uma história que vale a pena contar aqui, resumindo. O Márcio, por exemplo, eu lembro dele lá no Liceu, recém-chegado de São Paulo, uma loucura. Eu lembro dele que ele fazia sucesso com as meninas, chegar de São Paulo, tinha aquela coisa do, né, regional e tal, quem chega de fora, chega com moral. Ele teve uma temporada em São Paulo? Não, ele é de lá, ele é paulista. Ele é paulista. Ele é paulista. Os irmãos dele, o Mauro, lá o cara da tesoura, é irmão dele, só que eu só vim saber depois. Pra tu ter a história tão louca, por isso que eu quero colocar no livro, porque é muito engraçado. É tudo louco, coisa de louco mesmo. O Mauro, eu conheci o Mauro sem conhecer, só passei aquela lá, olha a loucura. Ele passou naquele momento, não entraram, ele só passou. Depois eu vi o Márcio e tinha ódio dele porque eu achava que ele era boçal, besta. Ele ficava com um cavaco, botava nas costas aqui, ficava lá iludindo as doidinhas e as meninas lá. Ei! E a gente, na verdade, tinha inveja, né? Não era raiva, era inveja do Márcio, né? E aí, boçal, não sei o que, cabelão e tal. Aí ele pegava geral, o bicho era. Ô Leila, tenha calma, era naquela época. Aí ele pegava geral e a gente tinha raiva. Eu digo a gente porque essa época era meio ali futsal que jogava lá no liceu. Nem estudava lá, só jogava pelo liceu. Aí, quando chegou na época de caçar os caras, eu saía caçando. Se tu dissesse assim, rapaz, fulano toca não sei o quê. Aí eu, onde é que ele mora? Era desse jeito, eu era noiado, só queria saber disso. Noiado por atrás de componente. Aí o rapaz, fulano... Mas esse tempo todo não tava formado ainda. Não, era só na minha cabeça. Mas eu não tinha chegado nos 5 anos já de coisa, não tinha chegado nos 5. Não, é porque batia na trave, é porque tem muita coisa que era só vontade, eu batia ali, que nem eu tô falando, o Mauro eu vim saber, é por isso que é louco, o Mauro passou naquela experiência de só arrumar um dinheiro para comprar um instrumento, e depois eu vim conhecer ele, saber que ele era irmão do Márcio, que o Márcio é que trouxe ele. Ele mais outro irmão, que chama... Que momento que o Márcio entrou no negócio? Lá mais pra frente um pouquinho. Aí eu vou contar a história. Aí quando fizeram até, eles vieram pro Vila das Flores, que não existia, pegando lá quando eu cheguei aqui. Aí eu tinha raiva do Márcio, só pra deixar pontuado que é interessante isso aqui. Tinha raiva assim, tinha inveja, né? Aí quando eu fui atrás de um cara que disseram, rapaz, tem uns 3 irmãos, tal, uns 3 irmãos aí que toca pra caramba. Aí eu fiquei naquilo. Aí eu saí em busca, sem referência de nada. Saí. Rapaz, você ouviu falar dos 3 irmãos? Era assim. Eu e o Frank, que foi um cara que era louco também. É porque é tanta coisa, bicho, eu tenho medo de não dar tempo. O Frank se juntou, soube da minha loucura, se juntou comigo. Mas ele tinha uma vozinha assim, né? Mas vamos fazer. Eu tô sabendo aí que tu quer fazer uma banda. Quer fazer uma banda aí, mano? E ele tinha feito uma banda de reggae que não deu certo. Reggae não dava nada. Aí ele, mano, eu quero fazer uma banda também. Tô sabendo que tu quer fazer uma banda. Minha mãe me ajudou aí, tu tá filha. Bora, mano, na hora. Aí nós dois saíamos procurando os caras. Aí eu lembro que era eu e o Frank atrás do Márcio ou dos 3 irmãos. Aí eu chegamos batendo na Vila das Flores, não tinha endereço direto, certo? Porque era um conjunto que tinha acabado de ser construído. Chegamos lá batendo, onde é que mora o Paulista? Onde é que mora o Paulista? Sei o quê. Aí, eis que a gente bate. Rapaz, parece que mora ali. Aí chegou e bateu o pau. Tá, aí quando abre a porta, só de toalha, exibindo seu peitoral tônico, peito cabeludo. Aí quando eu olho assim, eu olho pra cara assim de quem era, que eu não sabia que era a mesma pessoa. Aí eu olho pro Frank assim, o Frank também não gostava da figura, de longe, só de longe, é coisa do preconceito. Aí eu, puta merda, mano, e dá um pensamento, vixe, meu irmão, e agora? Porque não tinha portão, não tinha nada, era direto, contato direto, né? Cara a cara. Não tinha o que fazer, tinha que dizer o que tava querendo ali, né? Aí ele, e aí, com sotaquezão paulista ainda pesado, e aí, meu, qual é que é? Qual é que é, mano? Aí eu olhei assim, engoli um cuspizão, mano, não sei o que tu toca, né? Eu já sabia que ele tocava cavada, era ele. Aí eu, putz, mano, aí eu tive que engolir o cuspe. Ele tocava e encantava. E cantava e criava ódio nos nossos corações, né? Que era inveja pura. Aí eu sei que nós entrei, entramos, conversamos, aí
eu acho que eu lembro desse momento, não só do lance curiosidade musical, mas o interessante é que desde esse dia eu aprendi a não julgar mais livro por capa, não julgar mais ninguém pelo que eu acho, o que parece ser. O cara simplesmente para mim é uma das referências de humildade, de caráter, de gente boa, que eu poderia ter perdido a oportunidade de ter uma amizade fantástica até hoje por causa do preconceito. Daquele dia ele desconstruiu tudo que eu imaginava dele só com um bate-papo assim de 20 minutos. O cara fantástico, mano. Fantástico. Que sonhava igual a mim. Ele fazia umas participações em alguns grupos, só que tocava tamborim. O pessoal não deixava de tocar cavaco. Aí quando eu cheguei com essa viagem, eu não tinha nada, mano. Aí eu disse, eu tô com um projeto, parecia o Luxemburgo. Eu tô com um projeto aí, eu vou fazer isso. Meu projeto era tudo que ia acontecer. Eu não tinha nada. Você já tinha ele formado na sua cabeça? Na minha cabeça. Aí eu passei pra eles, bicho, tu vai ser o cavaquinista, eu vou ser isso, tô aqui, não sei o que, tô com som já, não sei o que, não tinha nada. Só na minha cabeça. Ele comprou a ideia porque ele queria ter a oportunidade de ser cavaquinista, valendo. Aí ele, na hora, quando é o primeiro ensaio, não sei o que. Bom, vai ter amanhã, lá no meu irmão, tudo jogava lá pro meu irmão. Não tinha nada. Aí ele foi um dos primeiros a embarcar. E aí foi, aí daí tinha o meu irmão, meu irmão, o Frank não sabia tocar nada até hoje. Era só de supostamente arrumar festa, ou ficar à frente, porque ele queria tá ali. E o Robertinho também, que estava ali aprendendo. Aí pronto. Depois que o Márcio entrou, aí começou a andar mais, a gente ainda ficou no ensaio. O meu irmão Gilberto entrou, pegou ali, não sabia nem que dia era hoje, mas estava ali também Era tudo louco. Tudo louco, tudo sonhando, pegando lá, não sabia nem o que fazer, mas tava lá. A nossa liga era à vontade, a loucura de... Rapaz, em nenhum outro lugar nós vamos ter oportunidade. Só com a gente mesmo, tipo, nós vamos construir nossa história. Nessa época, dentro de Maracanaú, tinha outras referências de gente que fazia isso que vocês estavam fazendo ou realmente pioneirismo? Pioneirismo, vou colocar assim. O único grupo que existia na época era o Sambagode, que aí é os pajé mesmo. Sambagode, que é o Samburico, que é o Wellington, o Neto. Sabe que o Samburica entraram no meu direct e falaram pra trazer ele aqui um dia. Não, é figura ali. A gente gosto muito dele. Tenho muito respeito o Samburica. E era essa galera. O Samburica era um garotão na época, né? E só tinha a galera, mas só que era uma pegada mais... Que é o raiz, né? Eles sempre foram muito raiz e são essencialmente raiz desde o início. Tem tanto na formação, no jeito de fazer... de se apresentarem, como no repertório, era uma linha totalmente diferente. Era uma coisa mais caseira, uma coisa mais formal. E eu queria uma coisa mais, como eu falei no início, mais show. Uma coisa mais organizada, tinha umas reuniões, que eu até brinco, depois eu peguei um trauma de reunião, e eu fui um dos primeiros a exigir, eu tinha toda segunda-feira, era obrigatório ter uma reunião, que eu era o rei da reunião. E a gente ficava, falar o quê, mano? Nós temos que combinar, não sei o quê. E ficou, né? Inventava a pauta. Inventava a pauta, porque queria mais, né? Porque eu acho que tem que ser assim, né? Você tem que se cobrar, tem que evoluir e tal. E a referência que tinha realmente era o Sambagode. Eu lembro na Palhoça, que era uma casa que tinha muito antiga, lá na Avenida 5, no Calçadão. Eu via uns grupos tocando lá e aquilo ali ficava, além do Raça Negra, né? Porque o Raça Negra foi aquela coisa do pop, da coisa nacional e tal. Vamos avançando aí. Aí, nessa época do Mistura, como que aconteceu aí do Mistura? Isso aí dá pra São Paulo? Dá pra juntar as histórias aí pra gente... Tá bem distante. Ainda tem coisa, mas vamos pra aí. Até porque era uma coisa que vale a pena colocar. Era Mistura Fina. O nome do grupo, né? Eu que inventei o Mistura Fina porque eu sempre gostei de tudo, assim, eu não queria que tivesse fronteira, não queria que tivesse limite de ficar numa coisa. Por mais que eu gostasse do swing, do samba rock, sem saber o que era samba rock, tô falando isso hoje, né? Mas eu queria que fosse aberto, tivesse aberto. Aí com o nome que eu ponho, tá? Eu fui e coloquei, vou botar mistura, para misturar tudo, e fina para dar aquela coisa de qualidade, para ser uma coisa bem feita. Aí colocou mistura fina. Mariano, marketing, né? O cara que... Sim, tudo inconsciente. Pior que era, verdade, mas
Só que O Fantástico Mundo de Bob, e aí já entra um cara mais... um cara mais de visão, de pegar o gancho ali. E eu botei Mistura Fina, depois descobri que tinha outra banda, e nem era. Depois eu vi no Jô Soares, que era um clube que tinha Mistura Fina, eu acho que era, não sei se é em São Paulo ou no Rio. Aí, rapaz, já tem Mistura Fina, vamos fazer o quê? Isso o grupo já tava emplacando no Maracanãú. Aí, então, para não perder o gás, vamos tirar só o Fina. Eu falei. Aí a gente concordamos, tirou o Fina e botou Mistura, Grupo Mistura com 2T. Aí virou o Grupo Mistura. Aí a gente foi ganhando espaço. A minha ideia, o meu projeto, só meu, na minha cabeça. Vamos conquistar a rua, na minha cabeça, na época. Vamos conquistar a rua, depois a gente conquista a outra rua, conquista o bairro, aí a gente conquista a cidade, e assim a gente ia. Essa era a minha mentalidade. Vamos ensaiar primeiro um ano, conquistar a rua, que era família, a coisa mais... Cara, entendeu? mas isso daí, se for inconsciente, tem um estudo de marketing que eu fiz sobre música que é realmente essa máxima. Primeiro você tem que ganhar os teus. Exatamente. Cara, se sua família, se seus amigos não estiverem envolvidos no seu projeto, você já tá fadado ao fracasso já. Você não tem a base que fala. Então assim, pô, família, amigos se envolveram, vai pro bairro, vai pro município, pra aí você... Hoje, claro, que a internet estoura um cara a nível nacional sem ele passar por esse processo. Sim. Mas é um caminho interessante de ser construído para você ter uma base. É um mapa ideal, né? É um mapa ideal. E isso, é engraçado que hoje, depois de muitos anos, eu vendo que hoje a questão da internet te oferece muito coach, mentores, coisas que a gente nem tinha esses jargões, não tinha esses dialetos. Opa, Genival dá certo. Aí, então hoje eu vi que eu não estava errado na minha tese, né? Não estava tão louco. A minha loucura tinha um embasamento, por mais que fosse de autodidata, por mais que fosse do subconsciente, da ingenuidade, da intuição, mas tinha sentido. A vantagem é que eu não tinha contra mim nenhum tipo de poluição, de pessimismo, porque eu era puro total. Porque tem a faca de dois gumes, você ouvir muita gente, ou a internet, que é muita informação. Hoje em dia, né? Opa, respeito de Januário. Salve Beck aqui, ó. Tá vazando aqui na... Só pra quem não entende aqui, é porque tá vazando um áudio aqui na Show nossa... de bola. Ô louco, bicho, quem sabe faz ao vivo. Então, eu era puro sangue a minha fé. Minha fé era puro sangue, louco mesmo. E o meu caminho era esse, conquistar a rua, e foi dando certo. Quando a minha mãe, a minha família percebeu que era de verdade que eu queria, por mais que eles não concordassem em termos de, pois não tem futuro. Eu apoio. Aí a galera foi sentindo. Eu lembro, aí vale a pena falar a primeira apresentação do Gustavo Barroso, que é um colégio clássico daqui, hoje eu acho que não tem mais, mas era tipo top, colégio top daqui, né? Qual era do Maracanã. A música pra fechar o show, assim, na época? Aquela música que... Cara... Cantar essa aqui pra fechar, do repertório, vamos lá. Era a Raça Negra. Tinha de mania, não tinha podcast. O Raça Negra tava no auge do auge. Pau de arara não me deixa mentir. Então, o que vocês cantavam fora a Raça Negra? Autoral. Eu tinha a ousadia de já cantar minhas músicas. A gente abria com as minhas músicas, meu repertório. Tudo sem... Eu confesso que eu não tinha preparo nenhum, mas era o que eu vinha na minha cabeça. Eu sempre tive aquela coisa assim, ó, pai, eu não vou ser filial de ninguém. Eu tenho que cantar minhas músicas. Porque eu já tinha essa coisa, como falei da minha mãe, de escrever. Eu sempre gostei de escrever, quando eu me fui pra música. Então, a cabeça do repertório, era as nossas músicas, 4 dos outros, mais uma música nossa. Então, a gente sempre cantava a música da gente. E realmente era empestado de Raça Negra pela minha influência, obviamente. E Raça Negra, para completar, na época, realmente eram os caras. São, mas hoje mais clássico, mais pela história, do que pela evidência total hoje, na temporal, timeline. Mas na época, não. O Raça Negra chegou a morar aqui, que eu acho que foi um erro deles, né, particularmente falando, que meio que esfriou o lúdico, né? Caiu um pouco. Mas o Raça Negra era... Quando vinha pra Fortaleza, a gente fazia acampamento e tal. Eu era louco de ir vê-los sem dinheiro da passagem. Eu tinha uma loucura aí que se eu for contar. Então, o repertório era empestado de Raça Negra e as nossas músicas. Também tinha arte popular, exalta samba,
os Travessos logo depois, que veio também. Então Tudo era isso essa aí galera, pagode misturar. 90, eu vivi o pagode 90, né? Na prática. Na prática, eu era parte local do pagode 90. Local, a nível local, eu fui pagode 90. A nível local. Porque eu vi tudo aquele movimento que foi mais uma motivação real, porque o pagode 90 era como fosse sertanejo agora em termos de mídia, de lugar nas, sabe, nas mais tocadas. Se você abria a TV, Raul Gil, que era uma referência, Todos era os 10 programas, bandas, 9 era pagode. Anos 90. Anos 90 eu realmente dominava. eles dominaram mesmo. A gente tivemos um projeto de ir para São Paulo. Foi uma das primeiras tristezas que eu tive, particularmente porque a galera regou. A gente nós fizemos uma reunião, pessoal, vamos para São Paulo porque a gente queria ir para passar um tempo lá e ver se a gente conseguia uma apresentação no Raul Gil. E como os meninos eram de lá, tinha essa coisa de vamos para casa de fulano. Tinha uma conexão Tinha já, uma conexão, e era louco. Mas só que tinha que largar empregos, que é um dos vilões até hoje de muito músico. A maioria dos, se fizer uma pesquisa, eu acho que... É até Porto Seguro, né? Exatamente. Que assim, Eu era kamikaze, por quê? Porque eu não trabalhava nada ali, minha vida era entregue 100% naquilo. né? Então eu não tinha a coisa de tu abrir mão disso. Já a outra galera, não. A galera tinha não conseguiram se dedicar. Mariano, aí, vamos dar uma avançada aqui Nesse período que você teve em São Paulo. Lá eu te conheci, mas você não era envolvido com a música secular, né? Você Não. já estava dentro da igreja. Lá em São Paulo você não pensou em viver isso que você tentava viver aqui? Como que foi essa Cabeça. troca, tipo assim... Chavinha. Vamos lá, o que te levou a ir morar em São Paulo, primeiramente? Primeiro foi porque já tem um tempão, a gente deu um pulo grande, porque também tem que resumir. Mas o fato é que eu já vim apanhando, do jeito que eu era puro sangue, na fé e na vontade no início, no processo você começa a ver que o mundo de Bob não é tão mundo de Bob. Aí você começa a apanhar, se frustrar, se decepcionar, ver a realidade. Então nisso eu fui apanhando, me frustrando. Comecei a minha imunidade ficou baixa, né? Então eu fui começando a ter um pouco de tristeza, desgosto. E a galera levava muito essa coisa da competição, não me agrada, negativamente falando, porque eu acho que tem que ter, mas tem que ser sadio. Eu sou muito humanista, eu me considero um humanista e era difícil encarar isso. Então eu fui caindo, eu lembro que e aí eu me encontrei na composição, que até hoje a minha maior bandeira é o lado compositor, eu me considero mais compositor do que o intérprete. Então isso ficou muito forte. Aí eu fui caindo, meio que me escorando, ou me vendo, o lado compositor meio que segurou quando eu quis largar. E quando eu quis largar ali, que eu já estava meio desgastado, desgastado. Aí eu fui pro forró, teve uma fase do forró, onde eu tive muitas histórias também, que numa próxima a gente pode conversar. Tive a experiência de gravar com Dorival. Pro sonho de chegar lá num lugar que até hoje, isso é uma evidência, eu cheguei mais longe como compositor, que até hoje me segura. Mas aí eu fui de forró, aí eu já estava meio assim, no forró comecei a ter minhas decepções também. E em resumo, eu tenho uma história com Cristo que é muito forte, eu não abro mão, tirando a parte religiosa, o sistema religioso, que vocês entendem, tirando essa parte, eu tinha aquela sede, sabe, o mesmo instante que eu estava desgostoso, me desconstruindo enquanto sonho, vendo que não era daquele jeito, aí tinha uma voz me chamando, e aí eu comecei um processo de ingenuidade no meio religioso. Eu só estou falando de sistema religioso porque hoje eu já sei que tem essa coisa, essa distinção, mas antes eu sempre tive uma sede, uma vontade até de espalhar um exemplo que é de Cristo, do amor, essas coisas, e eu fiquei aquilo, poxa, aqui está uma escuridão e aqui tem uma luz, que era Cristo, que é Cristo. E aí eu fiquei naquilo. Então quando o São Paulo veio, que aí entra também a vida pessoal da mãe dos meninos, da minha ex-esposa, que ela tinha mãe lá. Então juntou isso tudo, em resumo, sintetizando, eu saí de um desgosto, quis
experimentar profundamente essa voz. E aí, então, eu peguei o gancho, saí da banda de forró, tem uma história pesada sobre forró, os caras não queriam deixar, tanto que eu fui e voltei da primeira vez em São Paulo. Fui não, ela foi e voltou, porque eu trouxe de volta, porque eu estava estudando música, fiz um conservatório, ganhei uma bolsa. Durante esse tempo aí, a banda que eu estava no forró decolou, chegou longe, bateu na trave, fizemos todos os programas de TV, tocou em rádio, música produzida, tinha um CD sendo produzido pelo Dorival Dantas, com coprodução minha. Foi uma época que eu experimentei o lado de produtor também, de arranjador, de ser considerado como compositor. Então aquilo ali me pegou forte. Aí ela foi para São Paulo com meu filho, ficou um tempo lá e eu estava fazendo conservatório e na banda de forró da Caju Suado, que eu tenho vários amigos, uma experiência maravilhosa. Só que os sócios teve uma ruptura, inclusive um deles é o Daniel Cidrim, que hoje é secretário de Cultura de Maracanaú, o cara que me ajudou também muito, a gente teve um período juntos, e o fato é que inclusive, ele pagou a passagem do meu filho e da minha esposa, porque ele era o dono, era o sócio da banda, e eu não estava querendo ir, eles não, traga ela, não sei o que, que a banda estava decolando, e eu que organizava os ensaios, eu que dizia o horário de ensaio, eu que estava à frente da banda, da parte musical. E eu lembro que ele chegou junto, pai, e me ajudou nisso. Ela veio, eu não fui ainda para São Paulo, veio, aí a banda começou a ter uns problemas, aí foi a ruptura, não entraram num acordo e parou. Eu fui morar em Camusim, fui com outro dono da banda, morar lá. Aí eu fiquei um tempo morando em lugares, acompanhando a banda. Nisso aí a história do mundo de Bob, problema para minhas ex, entendeu? Ela, por exemplo, sofreu muito, eu entendo demais ela, que no lugar dela, eu não sei como é que ela aguentou tanto tempo ter que viver a partir do que eu fazia, entendeu? As minhas loucuras era que ela saía... Meu filho se matriculou no colégio lá em Camusim, não deu um mês, quando ela achou que tinha uma vida lá, volta, entendeu? E foi assim. Aí nisso ela voltou para São Paulo, e aí foi a segunda vez que ela voltou, não fui ainda fiquei aqui, fui atrás de vender minhas músicas para conseguir uma passagem, levei um calote da banda Chibata Preta, se quiser cortar depois, corta. As pedras vão se encontrar, se preocupe não, que tem uma história grande aí, pesada, que eu li foi um... Mas a banda ainda tá ativa? Não, eu creio que não, mas foi história, porque a banda Chibata Preta quis fazer sombra com aviões, por exemplo, e eu soube depois que era marketing. Mas nessa história aí pegaram uma música minha, e o dono... Sabe se eu vou ser processado? Eu quero polêmica mesmo. Eu sei que o dono pegou uma música, eu tava lá em Camucinha, pegaram a música, a cantora disse que a música era dela, e eu cheguei e me ligaram, até o Gildas que me ligou aí, que é bateria. Então agora é o podcast raiz. Aí me ligou, cara, tua música tá tocando na rádio. Tua música tá tocando na rádio. É mesmo, é minha sobrinha, que era cantora também. Como assim? Aí eu soube que a minha música foi bater lá na Chibata Preta, onde eu era primo de alguém, sem ser primo de ninguém. Aí me ligaram, quando eu cheguei, isso a minha esposa estava lá em São Paulo, a Renata estava em São Paulo e eu aqui. Aí eu soube disso, saindo de Camusim, eu vim saindo de Santana. Eu já tinha vindo de Camusim, aí eu vim para casa, voltei, porque o Osés, que era cantor da banda, me levou de volta para Santana, onde a banda que ele estava, porque a timeline é louca. É muita coisa em um tempo só. Isso tudo no processo de ir para São Paulo. Aí eu teve essa história todinha. Sei que eu queria... Eu chegava por dono da banda, chegava com muita música. O Regino, que é dono da rádio, me ajudava, eu gravava lá no voz e violão, aí ele me dava um MP3zinho. Aí eu chegava, tá aqui, tal, aí eles ouviam a música, eu gostei dessa, a Bandido e Otário, eu lembro que fosse uma música que eu tenho. Eu gostei disso aqui, vamos gravar isso aqui. Aí eu quero nem saber da música, eu só quero a passagem. Paga a passagem pra mim, pode ficar com essas músicas tudinho aí. Eu não tinha noção nenhuma, cara. De música, hoje em dia tem coach, mentor de cara que dá curso para fazer música, só disso. Virou um mercado muito... Eu não tive essa visão, porque eu tava tão saturado que eu não quis. Eu abri mão, não quis nem enxergar sobre um negócio que poderia mudar a minha vida. Verdade. Tudo em função da minha cabeça baldeada que tava. Sei que, resumindo, eu não abri mão depois disso tudo, muitas coisas que eu apanhei, eu não abri mão, peguei um dinheiro, juntei um dinheiro, que eu fui lá para uma banda Forró Santana, uma banda grande lá do Santana. Peguei uns trocados, juntei, comprei a passagem, inclusive com o Edu, e fui embora. Aí eu fui embora já
peguei o gancho de São Paulo para mudar de vida radical. Tipo, vou sair do mundo, como dizem, e vou entrar no mundo gospel, da igreja e tal. Na minha cabeça, no meu coração, eu ia mudar, tipo, vou sair da água pro vinho, tipo, vou me encontrar com Deus, não sei o quê. Eis a questão, nada disso. Muitas coisas, eu sei que é um assunto até delicado, muita gente não concorda, mas quem sabe do que eu estou dizendo. Não estou falando de fulano nem de Beltrano, estou falando de quem vive isso. O lado religioso e o lado que a gente pensa que vai se libertar, muito pelo contrário. Então, tive muitas decepções também nesse meio, mas respondendo a tua pergunta, foi nisso. Eu saí para poder encontrar a paz, encontrar um lado mais humano, mas só como a música nunca saiu de mim, não teve jeito. Eu fui para não ter mais isso. Mas chegando lá, aí tem outras histórias incríveis. Lá em São Paulo, primeiro foi te encontrar. Olha onde estamos. Não, e assim, tudo sem ninguém combinar nada. Até o que você fez aqui, você refez lá com o grupo novamente. Exatamente. Que a gente conheceu. Quando a gente se conheceu lá, foi porque você estava tentando alavancar um projeto musical gospel com o grupo novamente. E eu não queria isso mais. Então, aí você vê, né? Não tem jeito. Virou clipe, produziu, tocaram em grandes shows lá, Marcha pra Jesus. Exatamente. Fiz CD, gravamos CD, clipe, vivi o mesmo universo. Eu olhava pro céu e dizia assim, mas não tem jeito não. Tava enraizado no Tava, negócio, né? aquela história, sai da favela, a favela não sai de você. Eu quis sair da música, mas a música sempre vai me acompanhar. Eu lembro um fato que depois vinha chegar a você. Eu lembro que eu fui atrás de trabalho, né, em São Paulo. Aí na primeira semana eu fui atrás de trabalho, né. Aí eu consegui 2 vagas de emprego. Aí eu escolhi um Activity, Telefutura na época. Teletortura. Telefutura. Aí eu fiquei na Telefutura, Teletortura, né. Mas obrigado, valeu a pena. Tanto que eu conheci o Felipe, cabeça de gato, Felipe lá dos predinhos. Sim. Aí, como eu conheci o Felipe foi o cara que abriu o caminho. Eu não queria papo com música. Aí, o primeiro dia que eu fui pra Telefutura, fiz o treinamento, é o primeiro dia. Aí eu saio lá da Olinda de Baixo, como é, mano? A avenida lá? A professora Lucinda Bastos. Lucinda Bastos. Aí eu saí pra pegar o ônibus ainda sem saber direito onde eu estava. Aí eu corri, o ônibus chegou. Aí eu lembro que quando eu cheguei na esquina, esqueci o crachá. Aí no primeiro dia de trabalho sem o crachá não dava, né? Nem entrava. Aí eu corri, nesse atraso de pegar o crachá, vem o Felipe correndo também, atrasado, atrás do ônibus, eu e ele. Aí sentamos um lado do outro e começou o papo. Sem saber que ele ia trabalhar na Telefutura, não sabia de nada, né? Só conversando ali, só porque os dois pegou o ônibus atrasado. Depois a gente junto, e vai descer. Aí chegou, vai descer onde? Rapaz, vou pra Telefutura. É mesmo, ele já veterano lá. Aí, sem ninguém combinar nada, o cara ia ser meu guia, o que a gente chama de carrapicho. Lá dentro, eu ia para o mesmo lugar dele, que era o Santander, site da Santander. Eu vim trabalhar na Santander, do lado dele, e ele foi o cara que o chefe lá disse, Felipe, tu vai ficar com ele aí. Sem ninguém combinado, sem saber de nada, velho. Isso acontece. Aí lá na frente, ninguém falou de música, não. Ficamos lá, e ele chamava Ceará, né? E aí, Ceará, não sei o quê, que usava aparelho. Ceará, não sei o quê. Beleza. Eu desenrolado no telemarketing, beleza. Usei todas o lance da música pra... Enfim, aí quando ele falou, vamos embora junto, vamos, bora no mesmo lugar, beleza. Aí foi onde ele falou. Aí eu fiquei calado. Aí ele falando, eu não sou da igreja, não sei o que, eu tenho uma... Aí ele falou assim, eu lembro dessa frase, mano. Eu tenho uma banda, cara. Mas só que assim, aí eu olhei assim pro... Eu lembro que eu estiquei as pernas. O universo não te abandonava. Mano, eu filho assim, eu não acredito que eu tô ouvindo. Ele começou a contar. Não, porque nós temos uma banda assim, tem vontade de fazer sonho, que não sei o quê, e o fulano não tem, que tá faltando só um vocalista, que não sei o quê. E eu... Não, mano. E as lombrigas subindo aqui, e o negócio subindo naquela frivião no bucho. Eu, puta, meu irmão, como é que pode? Aí eu não resisti, né? Lá no finalzinho, já entrando lá na Lucinda... Aí eu fui, bicho, se eu te falar que eu sou músico, eu toco, canto. Meu irmão, os olhos desse homem brilhou, mano. Lógico, aí eu não tinha experiência ainda de como funciona. Agora é minha vez.
de como funciona né, a linguagem, né? Ele já deu um ô glória, fala a Deus, fala Jeová. É do ônibus. Até esse Bicho minuto, é de Deus. Até esse minuto, Maria nem dava glória. Não, nem sabia disso. Tanto que tem coisa aí, mico, que eu pagava dentro da igreja, que eu era totalmente viciado com a linguagem lá de fora. Eu trouxe lá pra dentro sem inocente, sabe? Aí eu lembro que ele, é de Deus, não sei o quê. Nós nem descemos, mano. Não descemos na parada, nós passamos direto. Nesse mesmo dia, ele, então, aí passamos, tu vai comigo ali. Aí fomos lá no Wesley. Wesley ou era o Wellington? Não, era o Wesley. Não era o Wellington, o outro Wellington, não. É o Wesley, que era o baterista. Exatamente. Foi o primeiro. Vamos lá na casa do Wesley, não sei o quê, porque ele era... Beleza, aí chegamos lá. Cara, mano, eu me senti assim um diamante. Olha o que eu achei, mano. Deus mandou pra gente lá de Ceará, já todo pronto, é compositor, não sei o quê. E eu lembro que eu já tava fazendo, eu tava tão machucado do coração, e aquela vontade que eu já tinha começado já a compor. Já música gospel, gospel, né? Já tinha um monte de música guardada. Que eu lembro até a Mauri, que antes de eu ir também chavecou aqui pra gente, né, participar. Eu participei de algumas coisas com ele. Então, quando eu cheguei lá que mostrei a primeira música, por exemplo, eu lembro, o Wesley lá ficou, poxa, mano, como é que pode? A música toda bem construída e tal. E aí pronto, aí não teve mais jeito. Aí não parou mais. Aí eu já comecei, fez uma reunião no mesmo dia, ele ligou pro Daniel, que é meu irmãozão. Daniel. O Dani chamou o Rogério, o Wellington, a Josi. Aí a gente fez uma reunião e dali não parou mais. Aí eu já cabecei, aí trouxe toda a minha bagagem lá pra dentro, o pessoal, ninguém ensaiava, aí eu saio, reunião. Horário, aí fiz projeto. Aí lá na frente conhecemos o Luciano Schneider, que é outro meu irmão que eu ganhei, que Deus me deu. O Luciano, né, que era lá do teu ministério. O Schneider. Aí pronto, aí daí eu comecei a marcar horário, a gente fez projeto, conversei com o pastor, mexi até com o dízimo. Mexi no bom sentido, pessoal, eu fiz um projeto, né? Eu disse, rapaz, já quer ir pra igreja? Vamos ser a banda da igreja? Eu comecei a pirar lá dentro, né? Vamos pegar aqui o dízimo que a gente dá, tira uma parte pra gente fazer um projeto aqui, se ajudar, pra comprar as coisas que é do... É uma necessidade, né? Era disso, tanto que o pastor apoiou porque era uma coisa genuína, era uma coisa legítimo, era legítimo fazer aquilo, porque era para dentro da igreja e era bacana, só que ninguém fazia. Aí eu vi, a gente precisa disso aqui, tanto que deu certo. A gente levou a palavra, eu tinha uma sede de fazer aquele negócio, eu não aguentava ficar parado do jeito que eles achavam que tinha que ser, tanto que eu tive um monte de embate, tanto que eu saí porque não deu conta, porque eu não... o ambiente não te sustentou, não te comportou. Eu sempre de rapaz, sal e saleiro não combina, mano. Sal para ser gostoso, ele tem que sair do saleiro. Então aquilo me incomodava, porque vocês querem ser sal da terra, mas quer ficar só dentro do saleiro. Isso ali ficava me incomodando, tanto que vamos fazer lá fora, vamos fazer isso. Aí o cara, não, mano, eu não posso. Aí um era de outro ministério, aí sim, aí vai ter festa, não sei o quê, porque a minha cabeça era de show, ainda tinha aquele padrão do mundo, tá? Não, cara, e nesse período aí foi onde surgiu os grandes eventos gospel também, né? Porque assim, não só você sonhou com isso, mas todo o ministério de louvor na época sonhou em virar algo. Cara, lá em Mogi a gente pôde visualizar ministérios ficando com estrutura gigante. Pô, Isabê, Sérgio Saz, Robson Nascimento, esses caras surgiram tudo mais ou menos nessa época. E é na mesma visão, pegada. Cara, eu era um cara que ouvia Kirk Franklin, mano, e eu sonhava em ser o Kirk Franklin da minha região, cara. Então, assim, foi realmente num momento onde, se houvesse esse investimento, talvez na sua ideia, no seu sonho, tinha alavancado e tinha se tornado um projeto gigante, como foi Renascer Praise, o Ministério Apacentar. As igrejas que tiveram essa visão naquele momento, colheram muito disso. Decolou. Né? E virou um mercado gigante. É uma referência. Sempre que falar nesse assunto, você vai lembrar, né? Com certeza. Porque eu vivi isso daí. Eu acho assim, foi quando eu entrei na música, foi dentro da igreja. Tocava em fanfarra e tal, mas eu não vivia muito a música. Quando eu fui para a igreja evangélica, né, eu saí da igreja católica, fui para a igreja evangélica, eu comecei a vivenciar a música, eu comecei a participar do Ministério do Louvor, eu ia para as vigílias à noite, tocar lá, cantar com playback. Então a gente vivenciou isso daí e foi muito bacana. Foi uma construção bacana.
Vamos avançar aí, porque Bora, senão então. vai ter o podcast 2 Mariano, pode ter certeza que tem muita coisa tem ainda. muita, mas muita coisa. Vamos agora pra parte Tem aí o meu do- jeito que ninguém falou. Então, Quem teve que pular pra São Paulo. é, Que na verdade fui, depois eu voltei pra São Paulo através do meu jeito, mas eu tenho certeza que no próximo a gente vai falar mais. Eu tenho o Regino que vai contar daqui a vai daqui a- falar um pouquinho também dessa vocês vão história, ver né? o podcast daqui a pouco. Não sei se Na o meu sequência. vai vir depois ou outro. Cara, beleza. Teve a parte aí, né, do gospel. O que te trouxe de volta ao Ceará? Limpo e seco, aí eu contextualizo, separação. Eu não queria vir ainda na época, mas infelizmente houve desgaste dentro do meu relacionamento e isso contribuiu demais para que eu resolvesse voltar. Inclusive pegando o gancho, aí sim, na verdade, dentro da timeline, o meu jeito entra aí, na verdade, né? Porque Eu tô quando errado, fosse, né? né, Eu é isso que eu sei, quando você retorna sim, pro verdade. Ceará... Exatamente, isso tá certo. Então, inclusive com o Regino, Regino, a gente tem uma história bem mal para trás, né? Como eu ele- falei da mãe dele, eu conheci lá no colégio, tudo. E o Regino também sempre foi sonhadorzão e mais novo que eu. E a gente ia pra ficar a hora na calçada lá. Eu fui um dos primeiros a ouvir minhas fitazinhas que eu gravava no banheiro, minhas músicas. A gente viajava muito mesmo, até hoje, na verdade, né? E quis o destino, ele passou pelo Mistura. Quando eu fui embora, ele ficou no Mistura. Cheiro gostoso, vocês não estão sabendo. Um cheiro de vida grande, o Senhor habitou nesse lugar agora. Achei que nada de Deus. Então, aí o Regino mais uma vez entrou na minha vida quando a gente se falava. Eu estava em São Paulo, mas eu sempre se falava, MSN. A gente se falava no e-mail, aí eu já tinha começado a ter uma ideia de voltar ao Mistura. Só que eu ainda estava naquele processo de volta ou não volta, separação e tal. E a gente falava com ele, vamos, estou com um projeto, a gente montar só, porque o Mistura foi muito forte a história do Mistura, inclusive música autoral. Então a gente teve uma ideia lá, conversando de longe, vamos lançar um projeto só cantar, trazer de volta aquelas músicas, não sei o quê. E ficou naquilo mais ou menos. E aquilo ali me motivou. Ficou uma sementinha de... Como eu também pego que desiludi na coisa da religiosidade, separando, que eu amo meus irmãos lá, amo o pessoal da igreja até hoje, converso com todos. Não tem nada a ver, são coisas distintas. Mas aí juntou a separação, aí eu não teve jeito. Aí eu saí de um trabalho que eu estava lá. Aí, como eu vi que não tinha mais jeito, todas as tentativas que eu tive para salvar o relacionamento, nós salvarmos o relacionamento, como não foi eficaz, não evoluiu, então eu decidi, não, vai ser melhor me afastar, dar um tempo, apesar de todo o sacrifício, a dor, o filho no negócio. Então, eu peguei isso aí e voltei. Voltei para mim recomeçar, que é até uma música que eu fiz, foi na época, essa música é da época, a música Recomeçar. Quando eu voltei, em meados de 2012, voltei com essa ideia da gente voltar com mistura. Tanto que a gente voltou com mistura, eu conversei, não sei se o Regino que foi me buscar ou foi meu irmão. Não, acho que o Regino foi outra coisa aí. Mas, enfim. Sei que a gente se encontrou, reformulamos o projeto Mistura, refizemos eu, o Regino, acho que o Robertinho também, meu irmão, que era os veteranos. O Regino veio no período 2, que teve outras formações. Quando eu fui para São Paulo, o Regino segurou, praticamente virou a frente do Mistura, como é uma característica dele de liderança. E quando a gente voltou, a gente se juntou, Mistura voltou, só que era outra época, era outra realidade, outra pegada. O meu jeito, inclusive, já tinha marcado uma primeira fase, que é os primeiros do meu jeito. Aí eles também tiveram uma ruptura, tiveram uma pausa lá. No projeto o Regino também já estava próximo, porque o Regino sempre esteve perto de todos os projetos musicais aqui que você imaginar, o Regino está sempre perto. Principalmente os que dão certo. E aí a gente se encontrou, o meu jeito ficou meio ali, e a gente ficou aquela coisa. Vamos fazer o Mistura de novo, fizemos, aí o Mistura ficou meio que marcado por fazer, sempre ressurgir em carnaval, porque era uma banda que tinha muito esse repertório de carnaval, que foi um processo mais depois. Aí a gente acho que fez 2 carnaval, foi um. Eu lembro que eu estava muito enferrujado. O repertório só da igreja, da cabeça confusa. Foi bem difícil isso aí. Teve glória a Deus no meio glória, aí foi, a chavinha teve que virar, eu esqueci das músicas. Eu até hoje sofro com essas... E suposta lavagem cerebral que você leva,
que não precisa, mas a gente é do jogo, acontece. Aí eu apaguei quase tudo que até hoje porque se eu tivesse um repertório que eu apaguei, eu era um fenômeno, mas infelizmente ficou tudo embaralhado na minha cabeça. Mas eu lembro que a gente fez algumas coisas, teve um problema num último carnaval que a gente fez, acho que 2012, 2013, se eu não me engano, e a gente preferiu dar um tempo, aí demos um tempo, aí lá na frente passou um pouquinho, aí entra o meu jeito, o Regino topa a parada lá, o meu jeito de ser, inclusive músico, mais um pouquinho, a gente sempre perto ali, eu me aproximei, a gente conversou e eu entro no projeto Meu Jeito, que praticamente para mim também foi do mesmo nível de mistura, com diferença do espírito, do olhar, da experiência, mas eu tenho o Meu Jeito como uma marca da minha vida, assim, que até hoje se confunde a história, né? E que até hoje, onde eu toco sozinho, o pessoal ainda pensa que é o meu jeito, quem não sabe, que o pessoal, eu fui lá, a gente conversou, mas o pessoal ainda tem essa... Isso aqui é meu jeito, isso aqui é meu jeito. Então ficou mesmo. Até hoje não tem como desvincular. É uma realidade. Então, aí teve a passagem do Meu Jeito, voltamos, fizemos um projeto junto, maravilhoso. Muitas coisas que eu não experimentei com mistura, para ter ideia, eu experimentei com o Meu Jeito, porque também a vantagem da tecnologia, do acesso, das informações, da maturidade que a gente teve. O Regino mesmo vai falar da história, ele já viveu outras coisas, que ele tinha outra história também com outras bandas. Então, o Meu Jeito foi um processo de sonho, só que com mais pé no chão, mais real, tanto que eu acho que... Colheu mais frutos. A gente foi voltamos para São Paulo, gravamos clipe. O primeiro ano de vocês em São Paulo foi minha primeira vinda no Ceará. Foi a primeira vinda, 2016. Aí entra o Ed entrando, chegou aí. E aí, quando vocês retornam de lá, você me apresenta pro Regino, pro Meu Jeito. Exatamente. Foi onde eu encontrei essa figura para ser o Ed que é hoje, de cearense, se tornando cearense. Só que eu lembro que ele mandava mensagem para mim no Face, ainda tu mandava uma mensagem. Mano, eu não dava moral nenhuma, mano. Porque na minha cabeça, tu mandava mensagem, este filho da mãe, da onde é que ele veio pra cá, mano? Porque na época tu ainda tava, né, conhecendo a tua esposa, né? Quando eu conversava com ela, eu já cogitava vinda pra cá, eu já te perturbava. Eu aí sei tu que você pegou... tava no Ceará. Nem sabia que existia Maracanaú. Pra mim era Fortaleza, Ceará. Exatamente. E Jericoacoara. Aí, nesse meio tempo, foi quando você falou pra mim, que não morava em Fortaleza, morava em Maracanaú. Que era mais perto ainda, Maraponga. Quando tu disse que ela mora em Maraponga, eu... Mano, vizinho. Aí pronto. Eu lembro que tu falava uma mensagem, aí sumia. Aí mandava outra mensagem, aí eu... Que conversa, tem hora que eu nem queria responder, mano. Porque, né, na verdade, eu não conseguia visualizar toda a igreja. E, cara, lá de São Paulo, por causa de uma menina aqui, mas eu não vou nem fazer isso com ele. Eu, na minha cabeça, já traumatizada, eu ficava aqui, não vou fazer isso com o cara, que vai se dar mal. Porque na minha cabeça era cabeça de trauma, eu queria te salvar, né? Só que depois o cara... E o negócio se intensificando, a conversa intensificando, esse bicho é doido mesmo, vai vir. Eis que ele... Quando tu mandou... Quando tu falou que tava aqui, que queriam marcar uma reunião, eu lembro que eu falei com o Regino, rapaz, fulano assim, é o Regino na divisão também, não, bom que é um cara que vai trazer ideia de fora, que é o que a gente conversou. Você veio um cara novo e foi dito e feito. Cheio de gás. Cheio de gás e vontade, porque... Quando eu saí de São Paulo, só com o notebook e uma câmera na mão. Eu tinha que chegar aqui, eu fazia história, eu acabava com ela. 880, exatamente. Só que a vantagem foi o que o Regino chegou, quando eu falei para o Regino, você trouxe um sangue novo, porque a gente, de certa forma, a gente já tá meio que calejado de tudo que a gente já... O cara vem de São Paulo, vem com uma visão nova, trazendo uma ideia nova. Aí o Regino topou de cara, marcamos uma reunião, e eu lembro como fosse ali no posto, em frente ao shopping, né? Chegando ali, todo menino, aquilo até contagia, né? Porque... Cara puro, eu doido pra dizer as verdades. Doido pra te desconstruir. Mas assim, eu sou um cara que sou muito, muito grato, falo isso sempre pras pessoas. A sua pessoa por ter me apresentado meus primeiros clientes aqui. Verdade, nem posso imaginava. falar que nem foi meus clientes no Ceará, mas especificamente de Maracanaú. Vocês tocavam em tudo que era canto de Maracanaú. Rei dos becos. A partir daquilo ali foi se abrindo muitas portas. O Regino foi me apresentando pessoas.
E aí a gente tinha o meu jeito, aí veio Espetaria Prêmio, aí outros querendo, o Adailson, e quando vi o projeto foi ficando cada dia com mais cara de Maracanaú. Então quando eu fui montar o estúdio, não tinha como não ser em Maracanaú, porque assim, a história que foi construída na EDS tem muito forte Maracanaú. Então eu sou muito, muito grato mesmo. Mas é isso, Mariano. Acho que dá pra gente deixar aí um segundo momento, um segundo bate-papo. Senão o próximo aí já vai começar a atrasar demais. Velho. Pessoal, só quero tá finalizando aqui, concluindo. Muito bom. Tem quem me conhece, tem mais proximidade de mim, sabe que a resenha é grande, tem muita história. E assim, eu acabo limitando o tempo, porque eu marco um período aí de 1 hora, né, pra cada podcast que a gente tá gravando. E hoje nós atrasamos o primeiro e tá gerando um atraso na sequência. Tá empurrando, né? Tá empurrando. Então, assim, peço até desculpas se vocês estão gostando do bate-papo com o Mariano. Tem muitas outras coisas aí pra gente contar. A gravação do clipe, Realidade Perfeita, que assim, foi o primeiro clipe que a EDS produziu, Exatamente. Cara. Nem era EDS, era Cenáculo ainda. Cenáculo. Então, assim, é uma história... Vamos deixar o link aqui. Vamos botar o link. Cara, uma história sensacional. Quem viveu aquele dia, quem estava no bastidores, quem viu o quanto a gente improvisou pra realidade quando ele chegou clipe, com cano, sabe? Ele chegou com cano. Nosso e eu sempre... era 2 canos pra puxar o carrinho, velho. Nas 5 horas da manhã, mano, lá não sei aonde, lá como era o nome? Porto de Areia. Porto de Areia. Aí o Ed chegou com cano, mano. Eu não conseguia, só na hora mesmo, que ainda teve que partir o cano. Cara, hoje eu tenho um gimbal, né, eletrônico. Cara, aquele lá a gente fez de cano e colocou nilha, velho. Mas o resultado... Quem assiste, mano, não acredita tudo que a gente fez pra acontecer muito aquilo. top. O cara já era... Ele chegava lá, chegou não com o sozinho, campo. né? Não, méritos aí também do Marconi, o Anselmo. Muita gente que lá atrás fez parte da EDS, que um dia... A EDS também já pode escrever um livro aí junto com a vai, com certeza vai passar. Eu quero só deixar isso aí, que eu queria aproveitar a audiência. Se for coisa de Deus, eu creio que sim. Se tiver alguém, eu tenho essa sede de fazer de trazer toda essa história para dentro de um livro, eu quero partir e deixar isso tudo registrado. E eu tenho uma dificuldade se você que está assistindo, ou Ed mesmo, se tiver uma pessoa que possa me ajudar a realizar esse sonho de escrever esse livro, que eu não sei como é que é o processo de construção, da editora, como é que faz para levar. Eu tentei, mas eu não consegui, travei. Eu tentei aquele que você vai falando e vai escrevendo o áudio, mas eu achei muito burocrático, muito chato, perdeu a essência. Eu quero que o negócio fique, eu quero trazer toda essa coisa, o máximo de realidade para dentro, porque eu vejo muita gente que, como eu, começou com muita sede e quero que isso transcenda para os ambientes de conquista. Porque eu acho que até a troca da experiência, isso. Aonde errou... Isso, limites, sim. Aquelas falhas, os preconceitos que teve um excesso, né? Sim, isso tudo vai passar a passear pelo mundo do relacionamento. A minha visão hoje é totalmente diferente, tudo fruto do que eu tive que abrir mão. Eu perdi muito mais do que eu ganhei, mas eu conquistei uma profundidade que nenhum tipo de sucesso, nenhuma conquista, suposta conquista, me daria. Eu tenho certeza disso. Infelizmente, eu sou a maior vítima dos meus erros, das más escolhas, mas eu sinto isso no meu coração de fazer com que isso seja positivo para quem vem. Então eu sinto essa sede há muito tempo de trazer esse livro. Eu amo filosofia, eu amo construir textos, e eu queria muito, se você é a pessoa que de repente está vendo isso, eu conheço alguém que possa me ajudar a construir esse sonho, que eu acho que não é muito... surreal, é possível. Eu queria trazer isso, e é uma coisa que vai ficar fincada, é regional, de Maracanaú, mas ao mesmo tempo é atemporal. Eu acho que ele passa da fronteira, né? Fronteiras. Exatamente. Então fica aqui meu desejo. Se você conhece algum editor, alguém que possa me ajudar, vou ficar muito feliz. Aí tem o meu Instagram aqui. Cara, show. Te agradeço, vai ficar o convite aí, porque o próximo que eu vou fazer com você vai ser ao vivo, mano. Mas vamos fazer um podcast ao vivo. Quando a EDS iniciar os podcasts ao vivo, você vai retomar. Falar do futuro também. E aí também, a gente né? vai poder, de repente, fazer esse podcast ao vivo, interagindo com a galera lá, com o Daniel, com o Marconi, com o Anselmo,
e mostrar Show. muito mais histórias aí do que a gente vivenciou junto. Beleza, meu Show, irmão? show. Obrigado. Cara, agradeço Top, muito top, mesmo, top, mano. top, top. Momento Valeu. maravilhoso, EDS, tá no meu coração, é minha história, minha vida. Tamo junto. Tamo junto. Mano. Podcast Maracas.